Seja bem-vindo ao canal Ensinador Cristão EBD. Eu sou a Tianinha e estou hoje junto com você. Convido você para deixar um like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilhe o vídeo com tios e tias. Hoje nós vamos estudar a lição 5. Sim, a lição 5. E a aplicação dessa lição é muito boa. Olha o tema. Deus fala com José em sonho. Isso mesmo. Está no livro de Gênesis, capítulo 17, até o versículo 50. É muito boa essa lição. Ideia do plano de frequência. Vamos lá para a nossa ideia de plano de frequência? Vocês sabem? Hoje nós iremos falar do Egito. A capital é Cairo. A população é 110 milhões de habitantes. O Egito é um país majoritariamente muçulmano, com uma minoria significativa de cristãos. Olha só, principalmente cóptas. No Egito, a maior parte da perseguição aos cristãos é da comunidade. As mulheres podem ser assediadas na rua, as crianças cristãs podem ser intimidadas na escola. E em casos raros, multidões de extremistas muçulmanos forçam os cristãos a fugir da comunidade após ele aceitar Jesus. Eles se decidirem, dizendo que eles estavam blasfemando. E é muito sério. Os cristãos de origem muçulmana enfrentam as perseguições mais severas. Eles enfrentam uma enorme perseguição da família, da comunidade, agressão, para que eles possam desistir da fé e voltar a ser o que eles eram antes. Embora o Egito tenha uma constituição que garanta a liberdade religiosa, existem leis e regulamentações que podem restringir a liberdade de expressão religiosa. Então, vamos orar pelo Egito, para que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos irmãos. E o objetivo dessa lição é que o aluno saiba que nós não podemos perder a fé nas promessas de Deus. Não podemos perder a fé, pois Ele sempre cumprirá as suas promessas. E o ponto central, Deus sempre cumpre a sua promessa no tempo certo. Glória a Deus por isso. A aplicação dessa história é muito boa. É sobre José. E eu trouxe algumas coisas para mostrar a vocês, fácil de fazer. E eu vou explicando. O que eu for falando, eu vou explicando, vou mostrando a vocês. Tá certo? Sim! E o louvor, que eu disse que ia fazer um corinho para vocês cantar com os alunos de vocês, eu vou cantar no final do vídeo. Então fica aí esperando o momento do louvor. É simples, mas é de coração. Foi Papai do Céu que me presenteou e eu presenteio a vocês. Então é nosso. Quando você for começar a sua aula, ore com seus alunos. Mostre a alegria do Senhor, porque a nossa alegria vem do Senhor. E você vai perguntar, quem aqui já teve um sonho que se acordou e ficou admirado com o sonho, como se fosse uma realidade? Já vai começando assim, o jeito que vocês trabalham com as suas crianças. E cada criança vai contar os seus sonhos. Se prepare para ouvir. Porque eles vão contar cada sonho. E a gente aqui estamos prontos para ouvir. E quando eles começarem a contar, que já teve uma experiência com Deus, num sonho, né? Sabe? Nós iremos falar de José. Sim, José, um jovem temente a Deus. Aí você começa a contar a história. Fala o para memorizar com eles, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Aí fala das promessas de Deus para as crianças. E vai chamando a atenção dela para tudo que você for mostrando. Você fala que o pai de José amava muito a José. E ele tinha mais filhos. Só que José, por ser o caçula, ele tinha um cuidado especial. José gostava de cuidar de ovelhas. Sim, de ovelhas. Mas seu pai
por amar tanto, resolveu dar uma túnica. Essa túnica, gente, eu peguei na internet, é papel, cortei, né, e trouxe para mostrar para vocês. Resolveu dar uma túnica, vai falando sobre a túnica, né? Tem o significado da túnica, se vocês quiserem também levar isso para as crianças. E os irmãos de José, ó como os irmãos de José ficaram. Aí você já mostra, a ponto de explodir, por ver o pai só tratando bem José. Só que ele não sabia que fazendo dessa forma, os outros irmãos estavam com ciúme, com inveja. E fala também um pouquinho sobre o ciúme, sobre a inveja, que não pode acontecer isso. José era um menino puro de coração. Olha só, aí esse aqui eu aprendi de uma tia, que ela deu um curso. Nesse curso, eu achei muito importante, né? Aí fiz. Ela é toda de EVA. EVA, tudo EVA. E dentro eu coloquei um papelão para ficar durinho. Porque quando a gente tá a ponto de explodir de raiva, né? Aí a bomba entra na história. Aí você vai falando que José tinha um coração bom, né? E o coração de José era um coração onde tinha a palavra de Deus. Esse coração eu fiz de um irmão que eu conheci, ele era capelão hospitalar. E eu achei muito bonito o emblema do bolso dele lá no hospital e pedi a permissão. E ele me mandou a foto, né? E eu fiz. O dele era bordado, mas eu quis fazer em EVA. Aí coloquei a Bíblia, porque eu posso também falar sobre aquele versículo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí você fala que José, ele servia a Deus também. José era temente a Deus. A vida de José era uma vida dedicada ao Senhor. Ele fazia sim, cuidava do serviço dele, que era de cuidar das ovelhas, mas também ele vivia uma vida de oração, uma vida de fé, de santidade. Deus tinha um propósito, aí eu também vou trazer para vocês algo especial. Você pode tirar também na internet, tudo do jeito que a gente acha, né? Na internet. Eu fiz esse bebezinho, ele é de EVA, coloquei aqui atrás aquelas bailarinas. E eu digo, desde o ventre da mamãe, aqui é tudo de EVA, viu? E dentro tem um papelão. Desde o ventre da mamãe de José, Deus já tinha um propósito. Aí pode balançar as perninhas, porque é com a bailarina atrás, né? Ó, a mãozinha. Deus já tinha um propósito. E esse propósito Deus tem com todas as crianças. A gente tem que falar isso para ela. Desde o ventre da mamãe, Deus tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Nós, professores, para chegarmos a estar aqui, nós também não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui com um propósito, com a chamada de Deus para levar para as crianças algo importante. Então você vou deixar na descrição tudo direitinho. Vocês podem pegar na internet, porém eu vou desenhar o bonequinho. Isso aqui é um círculo, que eu fiz como um estilo de fosse um ovo, mas é um círculo. Aqui você afina mais. E o bonequinho eu vou tirar os moldes e vou passar, tá certo? Para vocês. Aí você vai contando a história. E os irmãos de José ficaram irados, com muito ódio mesmo de José. Só que o pai resolveu mandar José ir visitar os irmãos para saber o que estava acontecendo. Mas ali houve um plano do inimigo. Sabe por quê? Porque os irmãos de José, esse coração também foi eu que fiz, né? Esse coração eu fiz para uma ministração. O coração dos irmãos de José estava contaminado de ódio. Aí você pode fazer assim e virar. Aí, olha, aí as crianças vão ler cada palavra. Eu coloquei ódio, raiva, mágoa, maldade. Eles contenderam com José.
Eles tinham inveja de José, fofocaram entre si. Fofoca é uma coisa muito séria. Mentiram para o seu pai, né? Quando aconteceu uma parte que eu vou contar aqui, eles mentiram. Então, o coração dos irmãos de José estava dessa forma. Sabe por quê? A aranha, a tarântula, que chama aranha, ela, para poder pegar a presa, ela mobiliza a presa e começa a colocar a sua telha, né? E quando a presa está lá, sufocada sem poder sair, ele começa a sugar. Sugar. Mesmo assim é o inimigo. Ele sugou a força dos irmãos, sugou a fidelidade, sugou o amor, sugou a amizade entre irmãos e colocou ódio, colocou tudo que não devia, porque os irmãos de José foi tomado por uma força negativa, que foi por Satanás, para matarem José. E você, professor, vai explicar às crianças que Deus não estava se agradando daquela atitude, mas em todo o tempo Deus estava com as mãos estendidas sobre a vida de José. Aí eu digo assim para você, eu não sei qual o poço que lhe colocaram. Porque tem muito professor que muitas vezes está aqui, né, nessa aula, mas está se sentindo que nem José, traído. Está se sentindo que nem José, abandonado e dentro de um poço. Mas o Senhor está contemplando e olhando e vendo tudo. Porque os olhos de Deus é como uma chama de fogo. Está contemplando tudo. Mas eu fiz outra coisa para vocês mostrar para as crianças também. Eu fiz numa cartolina, coloquei assim, durex, cortei, durex de um lado e do outro para segurar. Abri aqui simples, gente, aqui no meio. E os irmãos de José colocaram José dentro de um calabouço, né? Colocaram. Maquinando mal para matar. Ele queria matar José. Só que Deus, ele sabe como trabalha. José tinha algo tão interessante, tão especial. Os sonhos de José estavam vivos dentro do coração dele. Mas os irmãos de José fizeram uma maldade tão grande. Aquela roupa tão linda que o pai tinha dado, né, que eu mostrei a vocês. Essa daqui, que é um papel. Eu fiz duas. Eu fiz duas porque uma eu precisei para rasgar, para dizer que quando eles chegassem para mostrar para o pai que algum animal tinha feito isso com o seu irmão. Ó. E o sangue estava na roupa de José. Eu peguei durex, coloquei, ó. E colei aqui. Vocês podem colar com cola. Use a criatividade porque vocês são criativos. E aqui mostraram para o pai. Eles mentiram. Porque eles sabiam que o irmão foi vendido. Né? Aconteceu uma coisa muito linda que quando passaram os ismaelitas, compraram José. E José já foi fazer algo importante. Né? Lá na casa de Potifar. Deus já estava agindo de uma forma linda. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. E eu fiz, né? E aqui é quando ele é vendido. Aí eu coloquei um pedacinho de papel colado. Tirei também da internet e ele sai de dentro do calabouço. Tá vendo? Um visual simples, mas você vai perguntar às crianças. Sabe, José, ele tinha tudo para desistir. Dizer, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por esse negócio tão sério com a minha família contra mim, meu Deus. Se desesperar, entrar em pânico, né? Ele ficar deprimido. Mas sabe o que acontecia? José era movimentado pela fé em Deus. José tinha uma vida de oração. José tinha fidelidade, José tinha amor e José tinha perdão. Ele estava dentro do calabouço, mas as qualidades estavam em sua vida.
Então você mostra para a criança que a fé é o firme fundamento. Você conquista através da fé. Você crê através da fé. A fé, ela faz com que você veja algo tão especial da parte de Deus. Mesmo ele lá no calabouço, mas ele tinha fé que Deus estava com ele. Vai passar para as crianças a confiança de José em Deus. A confiança que nós temos que ter em Deus. A vida de José era uma vida de oração. José poderia ter ódio dos seus irmãos, mas ele resolveu orar. Porque quando nós sofremos algo de alguém, vem logo para o coração, né? Mas o coração de José, como eu mostrei para vocês, estava ligado. Aí você vai e fala da fidelidade. Seja fiel em tudo, criança. Seja fiel em tudo que você estiver passando. Passa para a criança essa confiança, que elas aprendam a ser fiel com Deus. E que Deus vai cuidando de uma forma especial. Que Ele é lindo em cuidar. O amor, por quê? Por que o amor? José tinha amor. Porque em vez, quando ele conseguiu ver os irmãos dele, ele chorou. Quando os irmãos foram lá no Egito buscar comida. José sofreu da esposa de Potifar, com calúnias. Foi para o calabouço. Ele tinha tudo para dizer, minha vida é uma desgraça. Mas ele não pensou um pensamento desse. Ele se sentiu agraciado por Deus. Quantas vezes José não chorou caladinho? Quantas vezes José não disse a Deus o que estava sentindo? Quantas vezes nós não falamos com o Senhor aquilo que está nos incomodando? E precisamos desabafar, botar para fora e conversar com Deus. Você foi chamado para um propósito. Os seus sonhos ninguém vai destruir. O Senhor está cuidando de tudo. Do mesmo jeito que cuidou de José. Ele cuida de nós, professores. É por isso que muitas vezes nós estamos nos abastecendo, né? Nós estamos abastecidos através da palavra de Deus, que é guardada no nosso coração. E a cada lição que nós estamos estudando, vai nos ensinando a cada dia mais sermos fiéis ao Senhor. Mesmo em meio às dificuldades e às lutas, nós vamos continuar fiéis ao Senhor. Então José, ele tinha amor, porque ele conseguiu perdoar os seus irmãos diante de tudo que fizeram com ele. Quando os seus irmãos chegaram lá no Egito para buscar comida, né? Ele poderia odiar, mas ele perdoou os seus irmãos. Olha só. Ele perdoou os seus irmãos. E naquele tempo não existia governador. Lá no calabouço, quando ele foi preso, estava aprisionado, né? Pela segunda vez. A primeira vez foi colocado pelos irmãos dentro de um calabouço. Dessa vez foi colocado por Potifar por causa da mentira da esposa dele. Só que lá tinham dois homens, o copeiro e o padeiro, onde tiveram sonhos. E vai passando para as crianças. Você pode levar um copo ou uma bandeja. Que é isso? Mostra para as crianças. Aí você fala sobre o copeiro. Um pão desenhado. Padeiro. A criatividade. Eu sei que vocês têm criatividade. Então vai fluir. E vocês vão falar desses dois homens que tiveram esses sonhos. E lá Deus usou José. E José, ele interpretou aquele sonho. E aqueles dois homens saíram e aconteceu as coisas que José tinha falado no sonho. Mas José continuou no calabouço. Ele só pediu uma coisa, lembre-se de mim. Só que foi diferente. Dessa vez Faraó teve um sonho, onde nenhum daqueles homens que adivinhava sonho conseguiu decifrar o sonho. Porque os planos de Deus era para dar algo a José.
Mesmo diante das dificuldades que ele estava passando, Deus estava cuidando de José. Muitas vezes precisamos passar pelo processo para receber de Deus a vitória. Porque se formos receber no momento que nós estamos passando, sem ter a direção de Deus, nós não vamos ser aprovados por Deus. Mas é preciso descermos para poder receber de Deus a misericórdia no momento certo. Isso foi a vida de José. E José fez dessa forma. E aquele homem lembrou de José e disse: ah, rei, lá na prisão. E começa a explicar para as crianças. Tem um homem que decifrou assim, 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 assim. Manda chamar, manda chamar. E o rei se desesperou. E quando chegou José, José foi cheio da presença de Deus. E ele falou o sonho. Naquela época, não existia governador. Olha só os planos de Deus. Deus faz algo de onde não tem, para mostrar para todos quem é Ele. Aí, José tinha ganhado o quê do pai? Que foi rasgado pelos seus irmãos, né? A veste foi destruída pelos seus irmãos, que seu pai deu com tanto amor e chorou tanto quando ele viu a veste. Mas a veste que ele ganhou do seu pai, agora não tinha mais solução. Porque ele estava rasgado, não prestava, José já tinha passado todo o processo. Mas José agora ia ser o quê? Um governador. Nova roupagem. Roupagem de governar todas as coisas. Era maior do que todos ali e menor do que o rei. Mas Deus o exaltou de uma forma linda. E os seus irmãos vieram a ele. E José, com muita humildade, chorou, se angustiou, mas amou os seus irmãos, perdoou os seus irmãos. Ainda fez o negócio do cálice, de esconder, para poder o menor, para o seu pai vir. Isso aí você vai passar com muito cuidado para as crianças, para que as crianças entendam que José não fez uma maldade, né? José fez algo de uma estratégia para poder pegar toda a família e revelar que era ele, José. E que surpresa não foi para os seus irmãos, hein? Em ver a pessoa que eles venderam, que ele abandonou, agora dando de comer a eles. Então, essa lição, ela nos ensina a exercitar a nossa fé em Deus, a confiarmos no Senhor. Ela nos ensina a sermos humildes, ela nos ensina a amar, ela nos ensina a perdoar. A vida de José, essa história, ela nos ensina a sermos um verdadeiro cidadão do céu. Agora vamos para o louvor. Um corinho simples, pequeno, mas é de coração. Você vai falar assim para suas crianças. Primeiro, você vai ensinar. Oi, crianças, temos um corinho para cantar com vocês, mas eu vou cantar e vocês vão responder. A paz do Senhor, criança, a paz do Senhor, crianças, como é que vocês estão? Aí as crianças irão responder. Eu estou feliz, a cada domingo uma lição. Aí você canta novamente para aprender. Aí quando todas as crianças já estiver sabendo do louvor, aí você já entra. A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, crianças, como é que vocês estão? Aí elas vão responder, eu estou feliz, cada domingo uma nova lição. Eu estou feliz, cada domingo uma nova lição. Beijo! Até a próxima lição, a sexta lição.